Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve direito de família, segurança jurídica e a forma como os acordos de divórcio devem ser formalizados no Brasil. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a partilha de bens após o divórcio não pode ser feita por instrumento particular, sendo obrigatória a utilização de escritura pública ou ação judicial. O caso analisado envolve um casal que, após o divórcio em cartório, firmou um contrato particular para dividir o patrimônio, mas acabou tendo a validade desse acordo questionada na Justiça. Para entender melhor os impactos desse entendimento do STJ, os requisitos legais para a partilha de bens e como essa decisão pode influenciar outros casos semelhantes em todo o país, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, Áquila Lira. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, estou aqui para contribuir. Essa decisão foi uma decisão muito importante e estamos analisando agora os impactos dessa decisão para o Brasil inteiro, né? Doutora, então começa explicando aí para a gente o que muda na prática para casais divorciados a partir do entendimento agora do STJ sobre a obrigatoriedade de escritura pública ou ação judicial na partilha de bens? Muda, Tiago. Muda que o casal divorciado ele não pode mais tratar a partilha de bens como um simples contrato particular. O STJ ele deixou claro que, mesmo havendo acordo, a divisão dos bens precisa ser feita de forma juridicamente válida, por escritura pública, certo? Quando for possível, quando seguir os requisitos legais, ou por uma ação judicial. Na prática, o divórcio ele pode até acontecer primeiro que a partilha de bens, mas essa partilha posterior, ela não pode ser feita de qualquer jeito. E por que um instrumento particular ele não é considerado suficiente para formalizar a partilha de bens no divórcio, mesmo quando há um acordo entre as partes? Porque a partilha de bens, ela envolve transferência patrimonial, envolve definição de propriedade, dívidas e efeitos perante terceiros. Então, mesmo que exista um acordo, a vontade das partes ela não substitui a forma exigida em lei. Então, o contrato particular ele pode até demonstrar aí uma intenção, mas não é suficiente para formalizar validamente a transmissão dos patrimônios adquiridos durante o casamento. E como que essa decisão do STJ se relaciona com as regras do Código de Processo Civil e com a Resolução 35 de 2007 lá do CNJ? Essa decisão ela é muito importante porque ela segue o que já está previsto no sistema jurídico brasileiro. O Código de Processo Civil, por exemplo, ele já permite o divórcio consensual por escritura pública e foram cumpridos os outros requisitos legais. E a Resolução 35 de 2007, lá do CNJ, ela regulamenta esse procedimento nos cartórios. Então, o STJ ele apenas reforça que a simplificação da partilha de bens já existe na prática, mas ela precisa respeitar a forma correta. Pode ser feito por escritura pública e, se houver conflito, via judicial. Doutora, a senhora falou aí no divórcio consensual, em que situações em que esse divórcio consensual pode ser admitido, qual que é o caminho correto para realizar a partilha de bens de forma válida e segura juridicamente? O divórcio consensual, se existe o consenso entre as partes e não há filhos menores, não há filhos incapazes, o caminho mais seguro é fazer a partilha por escritura pública em cartório. Se houver alguma divergência, dúvida, omissão de bens ou discussão sobre dívida, aí o caminho adequado seria uma ação judicial. O que não é seguro, e que essa decisão deixa muito claro, é deixar a partilha apenas em contrato particular. Isso não. Então, se existe consenso entre as partes, o ideal é que esteja feito em cartório por escritura pública. E o fato de o casal ter optado aí inicialmente por um contrato particular, isso não demonstra uma tentativa de simplificação que acabou gerando insegurança jurídica? A gente pode interpretar assim? Sim, muitas vezes o casal tenta simplificar para resolver rápido, né? Evitar custos ou evitar até mesmo o processo judicial.
Mas, nesse caso, a simplificação ela foi feita de uma forma fora do que a lei exige. O contrato particular, que é o chamado contrato de gaveta, ele não segue o que a lei prevê. E isso gera insegurança jurídica, porque depois surgem discussões sobre dívidas, bens que não foram declarados, acaba que uma das partes pode sair com um prejuízo patrimonial. Isso também não pode ser resguardado nesse acordo entre as partes, doutora? Até poderia, mas o acordo entre as partes, ele não tem a força jurídica para resguardar essa transmissão de bens. Então, uma das partes pode acabar tendo prejuízo. Em casos como esse julgado que a gente está tratando aqui, quais são as consequências jurídicas quando se descobre depois, posteriormente, a existência, então, de dívidas ou bens que não foram declarados? Nesses casos, a principal consequência é justamente a possibilidade de você levar essa discussão para o judiciário. Quando aparecem dívidas, bens não declarados, pode haver um pedido de partilha, um pedido de sobrepartilha, anulação ou até mesmo a revisão do que já foi ajustado. Só que tudo isso a gente precisa verificar de acordo com o caso concreto, né? O ponto central é que a parte prejudicada ela não fica obrigada a suportar uma divisão patrimonial baseada em informação incompleta ou omissa, que está ali trazendo ali um prejuízo financeiro. E essa decisão do STJ, ela abre espaço para uma maior judicialização de conflitos patrimoniais depois do divórcio ou o contrário, tende a reduzir aí litígios de longo prazo? Olha, eu acredito que a curto prazo pode sim gerar questionamentos sobre esses acordos que já foram feitos. No longo prazo, a tendência é reduzir. Por quê? A partir dessa decisão, o STJ ele estabelece uma regra. E qual é a regra? Que a partilha de bens ela não pode ser feita com um contrato particular. Ela precisa seguir as formas que o Código de Processo Civil prevê. Então, quando as partes sabem que essa partilha não pode ser feita de qualquer jeito, que ela deve ser feita por escritura pública ou por uma ação judicial, evitam acordos frágeis e mais fáceis de serem questionados depois. Então, isso acaba, ao longo prazo, acaba diminuindo os litígios. E como esse entendimento da terceira turma ele pode impactar acordos já firmados por instrumento particular em divórcios anteriores? Olha, esse entendimento, ele pode sim tornar esses acordos mais vulneráveis a questionamento. Principalmente quando houver prejuízo, omissão de bens, dívidas ocultas ou ausência da formalização adequada. Mas isso não significa que todos os acordos antigos serão automaticamente anulados. Cada situação vai precisar ser analisada individualmente, considerando aí o conteúdo do acordo, os bens envolvidos, o tempo decorrido, né, e eventual prejuízo das partes. Ok, e qual que é a importância da formalidade exigida, como escritura pública ou ação judicial, para a proteção das partes envolvidas na partilha de bens? Essa formalidade protege as partes porque dá mais segurança, clareza, validade jurídica à divisão do patrimônio. Ajuda a identificar corretamente os bens, as dívidas, a vontade das partes e os efeitos dessa divisão. Porque o que acontece? No divórcio, muitas vezes, as decisões são tomadas em momentos de um desgaste emocional muito grande. Então, essa forma legal não é uma burocracia. A gente precisa enxergar essa formalidade como uma forma de proteção. Porque em muitas situações que acontece o divórcio, as partes estão realmente no limite. Então, seguir essa formalidade é uma forma de proteger as partes. Para a gente fechar aqui, doutora, por que o tribunal considera então relevante enfrentar esse tema agora e qual que é o impacto da decisão para a uniformização da jurisprudência sobre esse tema no país? Olha, essa decisão chegou em boa hora, porque é muito comum na prática casais se divorciarem e deixarem a partilha para resolver depois por contrato particular. Isso é muito comum. Tenho visto bastante isso com a minha experiência atuando no direito de família. Como o tema ainda não tinha sido enfrentado pelas turmas do direito privado do STJ, havia uma grande margem para interpretações diferentes no Brasil inteiro. Então, essa decisão ela traz uma orientação importante para todo o país.
Ok, doutora Áquila Lira, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia, pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes sobre esse assunto. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.